Olá, a graça e a paz do Senhor Jesus. Programa Semeando Vida da Igreja Evangélica Semeando Família. Como é bom estarmos juntos em mais uma manhã, conversando acerca da Palavra de Deus, pela live, né? Conversando com você, trazendo uma palavra de vida para a sua vida. Tem duas aqui, eu não sei. Graça e paz, pastor Juan, bom dia. Graça e paz, pastores, bom dia. Qual? Bom dia Qual você das que nos duas? assiste aqui. Essa aqui? Ah, Você. tá, tem aquela lá também. Que Deus te abençoe na manhã desse dia. Filma aquela de lá, Lucas, para saber que tem outra. Mostra. Viu? Pronto, são duas, vai, pronto. Você vê a gente meio vesgo, você vai entender. Que Deus te abençoe na manhã desse dia. É um prazer estar juntos novamente. Creio que Deus vai trazer uma palavra, como sempre tem feito, um momento de revelação em nome de Jesus. Pastor Fabiano Consoli, bom dia também, pastor. Bom dia, graça e paz. Deus abençoe você que está nos ouvindo, nos assistindo, através de qualquer uma das câmeras, que Deus possa estar abençoando você. Deixa eu construir aqui uma linha de pensamento, né? Filipenses capítulo de número 2 e Efésios capítulo de número 4. Filipenses 2, verso 3 diz: não façam nada por interesse pessoal ou por desejos tolos de receber elogios, mas sejam humildes e considerem os outros superiores a vocês mesmos. Que ninguém procure somente seus próprios interesses, mas também os dos outros. Tenham entre vocês o mesmo modo de pensar que Cristo Jesus tinha. Ele tinha a natureza de Deus, mas não tentou ficar igual a Deus. O versículo 3, pastores, diz assim: não façam nada por interesse pessoal ou por desejos tolos de receber elogios. Efésios 4 diz assim: por isso, eu que estou preso, porque sirvo o Senhor Jesus Cristo, peço a vocês que vivam de uma maneira que esteja de acordo com o que Deus quis quando chamou vocês. Uma outra tradução diz: andeis de modo digno da vocação a que foste chamado. Bom, nesse tempo hoje, a grande dificuldade do entendimento da igreja evangélica na face da terra é entender exatamente o que Paulo diz aos filipenses. Não faça nada por interesse pessoal ou com desejo de receber elogio. Ainda fala que isso é tolice, né? E a gente vê Paulo dizendo assim: olha, permaneçam, aprendam, vivam de uma maneira que seja de acordo com o que Deus quis quando chamou cada um de vocês. Hoje, a bem da verdade a maioria de nós se perdeu desse princípio do chamado. Não estamos andando de maneira digna da vocação a que nós fomos chamados. Recebi hoje uma mensagem, né, no meu WhatsApp de uma ovelhinha de uma igreja lá de Cabo Frio, que a gente ajudou muito, a gente trabalhou junto, e a ovelhinha colocou assim para mim: eu louvo a Deus, porque o Senhor permanece na mesma essência de quando o conhecer. Não quer dizer que nós não tenhamos amadurecido, não tenhamos aprendido com a vida, não quer dizer isso, mas em nenhum momento a construção hoje da igreja evangélica na face da terra, ela constrói o pensamento de um reino de Deus, mas de um reinado pessoal, onde a maioria dos líderes, pastores, apóstolos, ou até os que lideram ministérios, gostariam de receber esse tapinha na... Pô, que bom, cara, você está fazendo aí. É necessário? Sim, é interessante isso, esse reconhecimento, mas isso não traz aquilo que é o discernimento da vocação, do propósito do chamado. Eu acho que esses elogios e tudo mais que pode vir agregadamente ao seu trabalho tem apenas o efeito de testificar e não de ser o combustível, né? Se tiver, amém. Talvez ele sinalize para você o quanto você está indo corretamente, mas também está pronto para ouvir o que não é um elogio, para também talvez te dar a chance de corrigir. Mas o apóstolo Paulo diz: não façam nada por ambição egoísta. Eu acho que a maior concentração dos dias atuais é esse fator da ambição. Quando você constrói coisas interessantes, coisas relevantes, né, entre aspas, mas nas entrelinhas é uma promoção. Por exemplo, quando você promove algumas coisas e sabe, constrói um caminho daquilo que é o veículo hoje digital, da mídia, mas parece que você fez mais para mostrar do que para fazer. Parece que toda a ênfase é mais para mostrar. É complicado, é uma linha muito tênue, onde eu glorifico a Jesus com as minhas ações, eu glorifico a mim mesmo. Eu acho que o que vai ser de verdade conferido
é aquilo que o céu está registrando. É o memorial que está sendo feito. Porque hoje, como o senhor falou, é uma linha muito próxima ali, elas se misturam o tempo todo. E aí, se você também entrar nesse aspecto, você pode acabar cometendo o perjúrio, né? o julgamento, porque, na verdade, hoje o que vai nos salvar, pastores, é o discernimento espiritual. E com certeza a gente vê uma grande negociação nisso tudo, né? Pessoas que se aproveitam dessa situação, líderes que se aproveitam para se promover a si próprio, para se promover junto com a sua família ou com amigos. E a gente percebe que nisso que o pastor Cristiano colocou, é onde deixam de proclamar o reino e sim um reinado, porque o reino é aquele que promove coisas grandes, traz libertação, traz edificação, e o reinado traz benefícios próprios, onde as pessoas têm negociado nesses últimos tempos, que a gente está numa época agora que o que mais a gente vê é isso, uma época política, onde grandes homens que foram promovidos e estão misturando aquilo que é uma política para aquilo que é o reino de Deus, onde não gera vida, onde não gera nada disso, né, pastor? Trazendo esse pensamento ainda, né? Paulo, em Efésios 4, lá no 22, ele diz assim: portanto, abandone a velha natureza de vocês, que fazia com que vocês vivessem uma vida de pecados, que estava sendo destruída pelos desejos enganosos. Aí, ele está falando para a igreja, falando para a igreja de Éfeso: olha, vocês precisam abandonar a velha natureza, que fazia com que vocês vivessem uma vida de pecado e que estava sendo destruída pelos desejos enganosos. 23. É preciso que o coração e a mente de vocês sejam completamente renovados. Vistam-se com a nova natureza criada por Deus, que é parecida com a sua própria natureza e que se mostra na vida verdadeira, a qual é correta e dedicada a Ele. Aos Coríntios, 2 Coríntios 3, ele diz, no 18: portanto, todos nós, com o rosto descoberto, refletimos a glória que vem de Deus. Essa glória vem do Senhor. Essa glória vai ficando cada vez mais brilhante e vai nos tornando cada vez mais parecidos com o Senhor, que é o Espírito. Pastor Juan, pastor Fabiano, o que a gente tem visto nesse tempo é uma desconstrução. Os crentes de hoje em dia, eles se parecem com todo tipo de coisa. Mas a desconstrução, menos com Cristo, cara. Menos com as ações e atitudes de Cristo. A gente vê um povo dentro da igreja, 5, 10, 15 anos de caminhada cristã, e quando a gente olha para ver as obras, né, aquilo que Deus trouxe sobre a vida dele de chamado, tudo é feito por uma ambição pessoal, por uma promoção pessoal, pelos desejos enganosos. A gente vê aquilo que Paulo está dizendo: olha, quanto mais você se aproxima de Deus, essa glória vai ficando mais brilhante em vocês e torna você cada vez mais parecido com Cristo. Aí a gente vê Cristo o quê? Dizendo: olha, eu não tenho por usurpação ser igual a Deus, mas me aniquilo a mim mesmo, tomando forma de servo. E isso sendo levado à morte de cruz. Hoje, pega um cristão brasileiro, pega e coloca: ó, filhão, hoje vou cortar a tua cabeça, e só não corta se você negar Cristo. Na hora o cara nega. O nego está pulando por qualquer coisinha. Na verdade, se a gente fosse falar sobre Judas, coitado, perdeu os efeitos, porque 30 moedas hoje tornaram nada. Hoje, sabem, traem, negam, como o Pedro fez. O Galo já está cantando todo, canta todo culto. E não é 3 vezes, não. Tá cantando o ano todo. Eu acho que não precisa. E a pessoa ainda não se despertou. Eu acho que não Galo chato! Eu acho que não precisa nem de falar que vai cortar a cabeça. Só do tipo de pegada que você pegar, o cara falou: já não precisa mais. Só dá uma sacudida. Olha o que diz Mateus 10, versículo 7. Por onde vocês forem, preguem a seguinte mensagem: o reino dos céus está próximo. Curem os enfermos, ressuscitem os mortos, purifiquem os leprosos, expulsem os demônios. Vocês receberam de graça também devem dar. Não levem nem ouro, nem prata, nem cobre, nada em seus cintos. Não levem 2 túnicas, saco de viagem, túnicas extras, sandálias, bordão, pois o trabalhador, ele é digno do seu próprio salário. Na verdade, quando a gente fala de fazer pensando no seu próprio bem-estar, na sua ambição, o texto deixa claro, né? Vai, faça a sua missão, pregue o reino, ressuscite os mortos, purifique os leprosos. E a gente vê hoje essas exorbitantes cobranças
para o cara ir fazer uma ministração em tal lugar. E aí eu fico pensando se o que ele está ganhando tem a ver com ele ou tem a ver com o reino. Né? Porque se não é por ambição, vamos pensar em X valores. E aí eu ouvi, semana retrasada, ouvi um amigo compartilhando, que conversando com um determinado pastor, e ele disse que quando ele recebe um convite para ir pregar numa cidade, ou até fora, ele já logo cobra um valor que dê para ele ficar mais 2, 3 dias lá. Porque, afinal de contas, ele tem que curtir e aproveitar. Né? Essa é uma grande oportunidade para ele conhecer tais lugares. Isso, infelizmente, é uma verdade. Então, você vê, a pessoa não está cobrando apenas um valor digno do seu salário. Diz aqui que o trabalhador é digno do seu salário. Então, amém. Você cobrou, você calculou ali as despesas, a igreja quer te honrar com aquele valor para você ir. Amém. Ou ela só pode aquilo, será que você vai também? Mas amém. E aí, na verdade, diz o testemunho desse rapaz que ele cobra a mais para já aproveitar e ficar uma semana lá, curtindo. Então, quer dizer, ele está impondo um peso que tem a ver com uma ambição própria. Não tem a ver sobre pregar, curar os enfermos, libertar os cativos, não, não. Eu vou, além do que é justo, ele cobra algo que é pesado. E aí Paulo vai dizer, né? Eu fazia tendas para não ser pesado. Então, esse evangelho, esse desejo único pelo reino, pelo evangelho, parece que não está muito presente nos nossos dias. 2 Coríntios 5,17 diz assim: assim que, se alguém está em Cristo, nova criatura é, e as coisas velhas já passaram. Eis que tudo se fez novo. Difícil é se fazer o novo, porque as velhas hoje é que mais predominam, que trazemos isso, a negociação que há no passado, trazemos isso para aquilo que é o ministério, benefício próprio. Não, eu tenho que levar minha família, eu tenho que levar meus filhos, e eu tenho que usufruir daquilo que é o quê? A graça que foi dada sobre a vida dele. Porque se ele está onde ele está, foi a graça de Deus que colocou e levantou ele para estar nesse lugar. E nesses momentos é onde que o reinado... É de verdade? E vai, né? Eu não conheço outro ser que conheça a Bíblia Sagrada como o diabo. Satanás conhece a Bíblia melhor do que o maior teólogo. E talvez ele esteja ministrando em algumas situações. Ou através dele. Talvez esse mesmo diabo estava lá, né? Tocando e produzindo adoração, enquanto muitas inspirações eram arquitetadas. Por aí. Né? Vamos imaginar, conjecturar dessa forma. No entanto, ele hoje continua inspirando bastante gente. Para a gente encerrar, um pastor, né, no seminário, ele trazendo o pensamento, que ele foi pregar numa igreja, ele chegou nesse dia da igreja, ele trouxe um avivamento. Ele começou a dizer: amados, ao chegar na igreja eu vi a presença aqui muito forte, e o povo gritava, glória a Deus, aleluia, e era uma coisa muito intensa dentro do meu coração, eu vi algumas coisas correndo dentro da igreja, florescendo, algo forte, o povo, aleluia, ele era o diabo que estava aqui. E hoje em dia, aquilo que o senhor disse no início, hoje, o discernimento de espírito. Isso tem faltado em muitos de nós. A gente pede tudo que é relacionado a poder. Me dá poder, mas discernimento para entender o poder que está acontecendo. De verdade, na manhã desse dia, você que nos ouve, nos acompanha nesse momento, que o Senhor te encha dessa graça que vai te dar a capacidade de dar. De graça recebeste, de graça dá. Nada por ambição, nada por egoísmo, nada por pessoal, por vaidade própria, e que de verdade o teu coração se encha daquilo que é o discernimento, daquilo que é a revelação do Senhor, para que nesse tempo, como escolhidos, não sejamos enganados. Amém. Obrigado pelo carinho. Beijo no coração. Amém. A paz do Senhor. Fique com Deus. Deus abençoe você e a sua casa. Aceitar a Cristo verdadeiramente é um dos maiores ganhos que nós temos. Amém. Deus te abençoe.